do dinheiro do povo, dos impostos, e depois tem a cara de pau de trazer tudo o que ele roubou do povo. E esse é um dos homens que mais roubou do povo em nome de Deus e de Jesus e da mentira. E aí diz que é dele, como se a TV fosse dele, como se as 200 empresas que ele criou, algumas milionárias se tornaram, porque ele tem uma capacidade de gerenciamento, de gestão, de empreendimento inegável. Ele é um case. Agora, é um case a partir de um tesouro de origem iníqua, perversa, tomada, roubada. Foi um tesouro reunido com roubo, com mentira, com engano, aos bilhões. Nós não estamos falando de milhões, mas de bilhões. Aí ele diz que vai deixar o que ele já arrancou dos outros para o ministério. Um ministério que é dele, da mulher dele, do filho dele, do genro dele. Só não é capitaneado pelo filho mais velho dele, o Moisés, porque o Moisés é gay. Se confessou homossexual e foi banido de visibilidades. Ninguém nem sabe aonde esse garoto se esconde hoje em dia, porque eles diziam que homossexualidade era coisa de demônio. Quando o filho do Macedo se apresentou e gravou vídeos na internet dizendo quem ele era, e aí a família pagou milhões para limpar a internet toda disso, e exilaram o garoto em algum lugar. Hoje o grande problema é saber quem vai suceder o Macedo. E a minha opinião, eu não posso dizer que é certeza, porque eu não recebi nenhuma revelação acerca disso, mas a minha opinião, o meu bom senso, a minha observação da história do cristianismo, da história do último século de igreja aqui no Brasil, por exemplo, me deixa claro que quando ele sair, que quando ele morrer, eu não vou nem dizer quando ele for para a eternidade, quando ele morrer, quando ele sair daqui, esse negócio vai virar uma guerra de foice no escuro. Só Deus sabe em quantos pedaços essa fortuna de heranças e de roubo e de apropriação indébita e de mentira praticada em nome de Jesus, como poucas vezes na história humana se viu. Vocês, então, os que forem mais jovens e estiverem aqui para ver, verão o esfacelamento, o esbagaçamento e a calamidade, a caotização que vai tomar conta desse império de um homem só, sem continuidade, sem sucessão, porque os que o servem ali, todos o fazem por interesse, e os mais velhos que estão com ele como bispo, não veem a hora de que ele próprio vá. E aí aquilo vai ser dividido, não é no palitinho, no tapa, na força, na guerra, como já houve em outras ocasiões, com ele vivo, dentro do lugar, e cada um que sai de lá sai com tanta coisa para contar que poderia botá-lo na cadeia por anos, e ele dá milhões para o indivíduo aceitar um exílio confortável e silencioso, como eu conheço alguns desses que estão em silêncio milionário para nunca mais abrirem a boca. Agora, não só ele faz isso, mas isso tem sido feito por vários outros que não têm coragem de gravar um vídeo na internet. Mas, por exemplo, o Silas Malafaia já pediu para você dar meses do seu salário ou meses do seu aluguel para ele. E, em troca,
você iria ser tão próspero, tão próspero, tão próspero, que conseguiria comprar a própria casa. De lá para cá, o que eu já ouvi de gente que se ferrou, que foi despejada, que perdeu o pouco que tinha e foi ressarcida. É claro que não. Ele fala, ele profetiza, mas ele não fica para dar resposta para ninguém, porque as profecias dele todas saem pela culatra. Lembra, para não falar de coisas de décadas atrás, é uma fieira de mentiras. Lembra que ele disse no início da pandemia que não iria pegar em ninguém, que nós éramos acostumados a coisa forte, que o corpo do brasileiro estava preparado para qualquer vírus, que não podiam deixar de se reunir, brigou para que não houvesse nenhum tipo de quarentena, disse que na igreja dele não haveria, disse que ninguém iria se contaminar. E o resultado é que o grupo que mais perdeu gente na pandemia foram os evangélicos. E entre os evangélicos, o grupo e a categoria que mais morreu foi a dos pastores. E agora, lá na Igreja Presbiteriana, no Supremo Concílio, em Cuiabá, que está lá reunido, ontem houve uma briga de pessoas que tiveram a coragem de se levantar contra a resolução do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que dizia que não se deve em nenhuma pandemia, nem de coronavírus, nem de qualquer outra, nem que venha uma pior, não se deve nunca mais fechar os templos para reuniões presenciais, com vida ou com morte. Não se deve mais, porque o culto presbiteriano não pode ser feito virtualmente. Ele só é aceito por Deus se for feito presencialmente na comunidade, presidida por um ministro. Aí houve vozes de bom senso, claro. Não basta ter bom senso, tem que ter a coragem para se levantar e encarar. E houve quem fizesse isso e foi repreendido e retirado. Teu lugar não é aqui. E os outros que pensam do mesmo modo calaram. E a gente não está falando de um grupo denominacional com fama de pentecostal e mágico, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil está adotando teses loucas, que foram trazidas pelo Bolsonaro, defendidas pelo Malafaia por uma quantidade enorme de pastores, muitos dos quais morreram, e a gente foi o segundo país do mundo na maior quantidade de mortes, apesar de vacinas. E vamos passar dos 700 mil, no ritmo em que as coisas continuam a prosseguir. E ainda se tem esse tipo de defesa horrorosa. É trágico o que vem acontecendo. Os males que estão sendo propagados, divulgados, que estão sendo demandados como prática, são loucura. Jesus manda a gente entrar no quarto para falar com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto nos ouve. Aí vem essa igreja de puritanos alucinados que está aí agora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, dizer que se reúnem, pessoas são reunidas num Zoom, numa reunião virtual, e oram, e cantam, e louvam, e ouvem a palavra, Deus não está ouvindo, porque o Deus reformado só presta atenção em cultos de congregação presencial. Você imagine só a calamidade que está estocada, a lama de calamidade que vai escorrer no chão da história dentro de pouco tempo. Eles também jogaram um anátema sobre as mulheres.
A igreja não pode mais nem ter as diaconisas que já tinha, vão ter que ser dispensadas. As pregadoras que já pregavam nas igrejas presbiterianas há muitos anos, todas elas vão ser silenciadas em público. Só em reuniões menores elas podem falar, ou específicas para mulheres. E aí uma quantidade imensa de outras loucuras que eles foram vetando, estabelecendo como se fosse uma política de um governo fascista, nazista, só que tudo isso feito em nome de doutrinas, de dogmas. É a lama vindo e escorrendo. Agora, as consequências, a conta sempre é apresentada para ser paga alguma hora e depois a conta chega. A conta sempre chega. E aí, logo, logo vocês vão ouvir falar da quantidade grande de pastores, porque também é uma igreja só de homens. Estão reunidos lá 1.300 delegados da igreja presbiteriana, não tem uma delegada, não tem uma mulher, não tem nada. É uma igreja praticamente branca, machista, chauvinista, negacionista, que está se tornando uma igreja fascista de contornos horrorosos. Virou seita, como eu disse ontem. A considerar essas decisões que estão tomando lá, ela não pode mais nem ser chamada de igreja, é a seita presbiteriana. Para mim, daqui para frente, é a seita. É uma grande seita. Porque assim como tem seitas que viram igrejas, tem igrejas que viram seitas. A igreja presbiteriana era uma igreja. Está se transformando numa seita. Não tem antiguidade histórica que previna essa possibilidade. Você pode ter 500 anos de uma coisa razoável, nunca foi bom, mas razoável. Dava para conviver. Em algumas coisas tinha até manifestações melhores do que a maioria dos outros. Mas isso não é garantia de nada, basta mudar. Em menos de uma geração, em 4 anos, em 5 anos, tudo vira ao contrário, de pé na cabeça, como aconteceu. Então, aquela que já foi uma igreja, que a gente podia chamar de igreja no Brasil, hoje, honestamente, só dá para classificar como seita. Os conteúdos são conteúdos de seitas. As práticas, as ditaduras, as continuidades, as vitalicidades e as mamatas são aquelas que a gente só identifica em seitas. Nasce a seita presbiteriana. Agora eu vou mostrar um vídeo de uma seita chamada Deus é Amor, que foi criada pelo missionário Davi Miranda e que desenvolveu-se de uma igreja pentecostal para se transformar numa seita horrorosa, de coisas terríveis, que destruiu a vida de milhares, quiçá de milhões de pessoas, de enganos diversos, de invenções doutrinárias muito parecidas com essas da igreja presbiteriana no Supremo Conselho de Cuiabá. E olha só, é uma engenharia reversa que a Igreja Deus e Amor está tentando estabelecer para si mesma, viajando de seita, tentando virar igreja. E a igreja presbiteriana era igreja e se transformou numa seita. Olha só o que eu estou dizendo. De desculpas para todas as pessoas que saíram feridas da Igreja Deus e Amor. Eu queria pedir desculpas para pessoas que estão hoje depressivas pelos fardos pesados que a nossa cultura impôs sobre elas. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que foi morto na fé por uma cultura de julgamento que nós temos na Igreja de Deus e Amor. Me desculpe do fundo do meu coração.
Essa é a oração de Daniel, que pediu desculpas a Deus e perdão pelo erro dos seus antepassados. É isso que eu venho buscar melhorar, é isso que eu venho buscar transformar. E qual que é a consequência disso tudo, da não mudança? O resultado, ele fala mais alto que qualquer argumento. 95% da nossa membresia são adultos e idosos. E uma igreja que não tem jovens é uma igreja fadada à morte. Se a gente não mudar, será que existe uma IPDA do futuro? Será que existirá uma igreja Deus e Amor daqui 30 anos se a gente manter tudo igual? Não, e não precisa, meu filho, eu gosto de você. É a segunda vez que eu te ouço. Da primeira vez eu disse: esse menino, esse homem jovem vai tentar honrar o que os antepassados dele não fizeram. E ele tem tido a coragem de manifestar isso, como agora, outra vez, de maneira explícita e lúcida. Próxima vez que eu for a São Paulo, e não deve demorar, eu quero encontrar esse jovem adulto pastor que tem essa coragem e essa lucidez, porque não precisa esperar 30 anos. Muito antes disso, se não se fizer nada, se não se acabar com o espírito da seita e não se levar a igreja Deus é Amor, que tem um nome tão bonito, e praticou a antítese, na realidade parecia que Deus era ódio, Deus era juízo, Deus era expurgo, Deus era tortura, Deus era maldade psicológica, Deus era inferno o dia inteiro. Foi isso que aquela multidão, que inicialmente foi atraída por milagres e curas, acabou tendo que introjetar. E tem uma coisa que, como eu já disse, é perversa na mentalidade do povo. Quanto mais ditatorialismo, mais pessoas ignorantes se submetem em grande quantidade à ditatorialidade. Mas as gerações que vêm atrás vão enxergando, vão melhorando o olhar, a visão, a percepção, e dizem: eu vou sair daqui. Deus me livre disso. E ele, com visão, está dizendo: olhemos para o futuro, porque com base em todos esses enganos e erros, e não evangelho, e dogmatismos inventados, e moralismos criados, essa igreja vai morrer. E não é uma igreja pequenininha, do tamanho da igreja presbiteriana, que tem lá 800 mil membros. Se tiver, está em torno disso. Não é pequena como essa, era uma igreja de milhões de pessoas. E vai secar, está secando, vai ficar vazia. Não vai ter nem crescimento vegetativo. E não precisa esperar 30 anos. Agora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, já dentro, eu falei ontem, de 5, 6, 7 anos, vai estar experimentando isso. Porque os filhos desses caras que estão lá, bem como as esposas sofrem miseravelmente com esses machistas entupidos de brutalidade, ignorância e falta de sensibilidade humana e de consciência de quem é Jesus. São filhos de um Calvino pervertido, mas eles não sabem quem é Jesus, não sabem. Agora, as esposas deles, daqui a pouco, vão levantar a bandeira. Vocês vão saber da quantidade de divórcios que virão na esteira desse mar de lama. E outra coisa mais, os filhos já começaram a gritar. Os filhos já não estão aguentando. Tem muito filho saindo, deixando isso, não querendo mais nem ouvir falar. São meninos que se sentem gays ou se confessam gays, meninas
que se confessam lésbicas ou que se sentem, no mínimo, de indefinidos em relação a isso e não aceitam a definição binária imposta pela Igreja e que estão em estado de abandono. Já existem muitos pais sofrendo dentro da Igreja Presbiteriana porque não sabem nem como lidar com essa situação, porque são doutrinários a chamarem esses filhos de anátema. E quem tem o coração um pouco melhor não consegue fazer isso. Mas nem sempre tem a coragem de vir a público e deixar tudo claro e viver com as consequências e cobrir os filhos, cobrir as esposas. Tem muita gente que só sofre, mas não tem a coragem de encarar, de enfrentar. E quem sofre, a melhor hipótese, quando não tem coragem de enfrentar, é se recolher, pelo menos para tentar abraçar os filhos e a casa e a família, para não perder tudo que lhes seja precioso. Porque esse tipo de proposta é como quem joga a pá de cal, é como quem sepulta o que ainda não estava morto, só estava sofrendo de catalepsia ou de catatonia, mas que ainda tinha chance de ser revivido por uma ressurreição, por uma paciência ressuscitativa, com a palavra da verdade sendo aquela que se manifestasse como soro dessa possibilidade, mas não. Eles estão conseguindo tornar tudo pior e vão aprender a viver com as consequências.